Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão, esse cenário político, eleições 2022. O Luiz Fux, então, fez esse discurso, né? Que eu tenho visto avaliações de que foi morno, né? Foi um discurso meio xoxo ali. Ele mandou esse recado indireto para Bolsonaro, dizendo que não vai aceitar ações contra a democracia. E é claro, nesse cenário que a gente vive de escalada de violência, de ataques ao sistema democrático, às urnas eletrônicas, enfim, desde o 7 de setembro, que parece que Bolsonaro tinha botado ali o pé no freio em relação a ataques, mas só na semana passada a gente viu ele não comparecendo ao depoimento na Polícia Federal, enfrentando, de certa forma, Alexandre de Moraes, que tinha marcado esse depoimento, né? Inclusive, a AGU tinha acertado a data desse depoimento, então pareceu até certa deslealdade, né? Moraes, inclusive, cita essa deslealdade, porque tinham marcado esse depoimento, que Bolsonaro acabou não comparecendo. Enfim, eu queria te ouvir, em que pé que está essa disputa Bolsonaro-STF, processo democrático? O que você achou dessa abertura do ano judiciário? STF vai estar mais atento em relação, inclusive, a esses ataques às instituições? Ou está meio se apartando desse cenário de eleições e não vai querer ser tão participativo assim? Como que você vê esses próximos meses e esse ano, né? Olha, está começando mal, né? Um depoimento do Fux como esse, presidente do Supremo, dizendo assim, olha, respeitem as instituições, eu preferia não ouvir dele uma frase dessa, né? Porque isso sinaliza o contrário, né? Que ele está esperando justamente o desrespeito à Constituição, às leis e ao processo democrático, né? E aí a coisa está pegando, porque, veja, já tem uma discussão sobre as redes sociais e o controle das fake news, não é? Que está colocando o Telegram na berlinda. O Telegram tem 50 milhões de participantes no Brasil, não é? Ele não tem sede aqui, ele não tem responsável jurídico aqui, ele se recusa a responder às questões que estão colocadas pelo Supremo mesmo, pelo Alexandre de Moraes, que quer conversar com eles, não é? Quer dizer, e isso nos sugere que vai haver um jogo muito sujo nas eleições, né? Usando o Telegram e possivelmente também usando bases no exterior, em outros países, para fazer a emissão de mensagens em massa, que dessa forma, então, burlariam, vamos dizer assim, a legislação brasileira, né? Então, nós estamos vendo um clima de polarização, onde o Bolsonaro retoma uma agenda de desafios. Agora ficou uma coisa delicada, porque ele não comparecendo à convocação do Supremo, o que vai acontecer? Né? Ou o Supremo fica quieto, e isso desmoraliza a justiça brasileira, né? Ou ele cobra do Bolsonaro o quê? Não dá, né? Quer dizer, então se cria um impasse que vai antagonizando poderes da República que deveriam ser poderes mais integrados, mais articulados, mais, vamos dizer assim, defendendo uma referência comum que é a Constituição brasileira, né? Então eu vejo o cenário com uma certa preocupação. Essas violências na sociedade civil também fazem parte desse cenário. Então, quando você vê, desde a Marielle sendo assassinada, entende, né? Quer dizer, os ataques às caravanas do PT que foram feitos com tiros, né? Aqueles barcos em São Gabriel da Cachoeira de mineradores que atiram nas comunidades indígenas de passagem, que nós vimos aqui no jornal, quer dizer, vários tipos de atentados, né? Ameaças de morte, né? Àqueles que discordam da política bolsonarista. Quer dizer, isso tudo pode se tornar muito mais intenso esse ano, dado que esse grupo está se apresentando cada vez como uma menor, eu ia falar menor minoria, isso não existe, né? Como uma minoria que vai se tornando cada vez mais reduzida, né? E por isso mais radical, né? Então, o que me parece importante, né, é que haja na própria sociedade civil também
manifestações em defesa da Constituição, em defesa das regras do jogo. É um jogo de pressão, é um jogo de poder, não é? Quer dizer, e esse Congresso ele é muito suscetível a essas pressões, né? Porque nós estamos chegando perto do momento do cidadão depositar o voto e escolher o seu parlamentar, né? Então, cada vez que tiver algum tipo de, vamos dizer assim, atrito, algum tipo de conflito maior no plano do processo eleitoral, né, a gente precisa estar muito vigilante, muito atento, todas as entidades, coletivos da sociedade civil, para se manifestar e dar mais vitalidade para a democracia, não deixar ela uma letra morta, né? E essa vitalidade quem pode dar são as ruas, são as manifestações, são os debates públicos, são trabalhos como esse que você faz aqui, onde a gente está trazendo para a reflexão coletiva temas que aparentemente não são os mais importantes. Quer dizer, a gente vai falar do deslizamento de Franco da Rocha, mas esquece de falar que toda essa crise socioambiental é produzida por um modelo de desenvolvimento que vai destruindo o país, os recursos naturais e tudo mais. Nós precisamos colocar no centro dos nossos debates uma agenda pública que é não só de defesa da democracia, da participação, de ouvir diretamente cada um de nós como cidadãos. Hoje em dia você pode fazer consultas pela internet com uma rapidez enorme, né? Você pode fazer referendo, você pode fazer plebiscito, você pode usar, vamos dizer assim, da participação para revigorar a democracia de uma maneira inédita. A tecnologia está permitindo coisas que antes não existiam, né? Mas é preciso ter a pressão social para que isso ocorra. A Constituinte lá no Chile, que está fazendo uma Constituição nova, de acordo com os interesses da cidadania, só pôde surgir por pressão social nas ruas, né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que os nossos partidos políticos não estão dando conta do recado, né? Quer dizer, eu estou imaginando assim que deveria ter havido, tá havendo uma discussão sobre programa de governo, né? O que cada um vai fazer? Está começando agora, não é? Mas, por exemplo, eu não estou vendo questões, né, que são essenciais, como retomar o controle do desmatamento, né, como abolir o teto do gasto social, coisas que seriam fundamentais para dar a marca, vamos dizer assim, de uma gestão voltada para o interesse da maioria, começando a ser discutidas. Estamos discutindo coligações, estamos discutindo vices, estamos discutindo armar um jogo que envolva o centro, mas para fazer o quê? Né? Então, essa questão é importante. É importante também entrar na discussão do que são nominalmente, está se chamando de temas transversais. Não é verdade, são temas centrais, né? Quer dizer, nós temos que enfrentar o racismo, nós temos que enfrentar a discriminação contra a mulher, nós temos que enfrentar a discriminação contra as opções de afeto, né? Quer dizer, o que este doutor Milton Ribeiro, lá estou eu entrando em outro assunto, né, está fazendo, né, dizendo assim que como é que ele falou? Famílias desajustadas geram homossexuais, né? É preciso fazer a trajetória, pescar de onde esse cara está falando isso. Ele é teólogo, sim, ele é pastor da igreja presbiteriana, ele é doutor, ele se formou como doutor, ele não é um ignorante, não é? Quer dizer, ele foi reitor do Mackenzie, né? Mas ele defende uma pauta evangélica radical de preservação dos valores da família tradicional, que é uma coisa do século XIX. Né? Mesmo no século XX já houve muito mais flexibilidade para poder entender essas coisas, né? Então, o direito a você escolher a quem você destina o seu afeto, por exemplo, né, não é permitido pela igreja evangélica e não é permitido pelo ministro da Educação. Como pastor, ele pode falar o que ele quiser, né? Como ministro da Educação, ele não pode tomar partido religioso. A educação tem que servir para católicos, evangélicos, ubandistas, islâmicos, qualquer coisa que você acredite, você tem direito a cumprir a sua fé. Mas você não pode
pensar que o Estado vai deixar ou impedir que você faça isso. Não pode. Religião e política deveriam estar separadas. É um marco importante, inclusive, essa denúncia da PGR contra o ministro da Educação por um crime de homofobia. Isso é um marco importante, é crime e precisa ter a punição devida, enfim. Só para a gente encerrar, Silvio, Le Monde Diplomatique, programa hoje ao vivo aqui na TVT, 9h30, discutindo o cenário político, inclusive, né? Sim, nós estamos assim com nova legislação eleitoral, existe desde a questão de como é que você, no partido, escolhe seus candidatos, as convenções e tudo mais, até a conformação das federações, até as alianças, as regras do jogo, o que pode, o que não pode, como é que financia as campanhas. Enfim, quer dizer, tem toda uma discussão que é uma espécie de tomar conhecimento das condições atuais em que se dá a disputa eleitoral, uma vez que as regras foram modificadas. Então, todos precisam saber disso. Nós estamos trazendo essa conversa com 2 especialistas para poder esclarecer a nós mesmos e a todos que assistem, claro, essa programação. Importantíssimo, é isso. Muita coisa mudou, a gente precisa estar atento sobre essa nova legislação. Que bom. Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h30 aqui na TVT. Então, pessoal, nas redes sociais também. Silvio, um beijão para você, boa semana e a gente volta a se encontrar na terça, então. Até lá. Até lá, beijão para você também.